A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de Salmo. Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo 2 e o versículo 3. Salmo de número 51, versículo 2 e o versículo 3. Os irmãos acharam? Amém. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Davi dizia: eu conheço os meus erros, os meus pecados, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele quis dizer, está sempre na sua consciência. Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 19. Lucas capítulo 12, versículo 19. Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, verso 19. Os irmãos já acharam? E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Fechemos nossos olhos. Deus bendito, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que a graça do Senhor, nesta noite, venha sobre nós soberanamente e que possamos, ó Deus querido, ter um bom tempo na Tua presença. Abençoe cada um, Pai, nesta hora tão maravilhosa que nós nos apresentamos na torno da Tua Palavra. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Confiamos e esperamos, ó Pai, que nós tenhamos, ó Deus, nesta noite, um tempo maravilhoso na Tua presença. Esperamos, ó Deus querido, que nós tenhamos na Tua presença um bom tempo, ó Pai, onde nosso espírito, nossa alma possa ser regozijada, Senhor, através da Tua Palavra. Deus, dá-nos nesta noite, Pai querido, uma porção da Tua Palavra aos nossos corações. Não permita, Senhor, que nenhum demônio do inferno, nenhum espírito do diabo possa atrapalhar nosso culto, nossa adoração. Não permita nenhum demônio, Senhor Deus, que possamos ter o controle absoluto nesta noite, porque as almas necessitam de ouvir a Tua Palavra. Ajude a cada um, Pai,
Ajuda cada irmão. Nós sabemos, ó Deus querido, que as nossas atitudes, elas cooperam para o nosso destino eterno. E nessa noite viemos exatamente para isso, para fazer um exame detalhado das nossas vidas diante da Tua palavra. Ó Deus, confirma a Tua presença no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs, né? Todos que estão conosco, que Deus abençoe todos vocês. O irmão Israel está conosco nessa noite. Não deu para ir ontem da ceia de Cidrolândia, não? Tem casa civil, de casa procuratura. Ah, tá. É seu parente? Sempre desenvolvida. Ah, tá. Deus abençoe. Ah, tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, Alberto lá atrás. Eu estou sem óculos. Tem um senhor lá atrás também. O nome do irmão esqueci. É Geraldo. Irmão Geraldo. O irmão Geraldo está ouvindo a mensagem. E Deus está bem no coração dele. Bem na mente dele. Deus abençoe a todos. Tem ali o senhor que estava conosco semana passada. Deus abençoe. O senhor também está ouvindo o programa de rádio, né? Deus abençoe. Ronaldo, é o Ronaldo que está ali atrás? Reginaldo, irmão da irmã Regina, esposa do irmão Luiz. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Muito bem, irmãos. Nós estamos colocando algumas mensagens no YouTube. Eu estou colocando nesse mês de março e mês de abril, vou ver se eu consigo colocar pelo menos umas 30, as mensagens do ano de 2006 a 2007. Algumas se destacam, né? Deixados para trás, impacto profundo, matemática do tempo, primeira, segunda e terceira parte, o nome El, ou seja, por que em cada anjo a palavra El termina, por que em cada anjo El tem que aparecer, Gabriel, Miguel, Emanuel, por que tem que aparecer El, Elohim, El, porque em cada... As 7 cores do arco-íris, que ali está toda a redenção, está no arco-íris, o significado de cada cor, as 7 cores que o diamante produz quando o sol bate, a luz bate no diamante, produz 7 cores, as mesmas cores do arco-íris, e a Bíblia diz que Jesus é o grande diamante. As 7 dimensões, as 3 Bíblias, o zodíaco, a pirâmide e a impressa, que é essa que nós temos aqui. Antes do princípio, antes de Gênesis, antes da fundação do mundo, Armagedon, batalha nuclear, guerra nuclear, os 7 trovões, 7 selos, 7 taças, 7 pragas, e algumas séries sobre os trovões, sobre os selos. Vamos ver se nós colocamos subir algumas 30 mensagens do ano de 2006 a 2007. Então aí nós vamos ver as que sobressaem, depois nós pegaremos de 2007, 2008, quais são as que sobressaem, né? Tem a... Matemática do tempo. Matemática do tempo. Primeira e segunda parte, já está subindo, vai subir. Já vai a terceira parte, vai subir também. Né? A depressão também vai subir, que as 3 depressões levam à guerra. A primeira depressão, 1919, levou à guerra mundial, a primeira guerra. A
Segunda Depressão, Segunda Guerra Mundial, e agora crise financeira, crise mundial. Sempre quando há uma depressão, sempre leva uma guerra, mas essa é a Magedon, a batalha de Magedon. Então, são vários assuntos, várias mensagens que nós temos, que vai ser colocado, colocado nesse sentido, né? Dessa maneira. E se alguém lembrar de alguma aí, principalmente dos trovões, dos selos, principalmente sobre os trovões, se alguém tiver, que quando eu naquela época eu fui assaltado no centro Betinho ali, me levaram o meu notebook com mais de 1.200 mensagens. E as mais antigas, que são muito sobressalentes, de estudos, né? Elas foram levadas, eu perdi e recuperei apenas umas 50% só de todas, que alguns irmãos tinham gravado. Aí eu recuperei elas. Mas ao todo, o que eu já gravei são mais de 6.000 mensagens. Mas, quem souber, quem tiver alguma nesse sentido, né? Eu coloquei uma no YouTube agora, que foi o fim do mundo e a aniquilação do diabo. Não sei se os irmãos já ouviram na rádio? Já ouviram? O fim do mundo e a aniquilação. Pois é. Então a gente está colocando essas mais antigas, são muito boas, mensagens muito boas. Bom, nessa noite o que vamos falar? Nessa noite nós vamos falar sobre: você está pronto para morrer? Ninguém está pronto para viver se ele não estiver pronto para morrer. Esse é o título da mensagem nessa noite. Você não está pronto para viver até que você esteja pronto para morrer também. Agora, o que é a morte? Morte é uma palavra muito boa, né? Morte é uma palavra que não soa muito bem. Mas para quem não sabe, a morte é o mal necessário. A morte é o mal necessário. É o mal. Principalmente para quem vai plantar. Se você tem boas sementes, e aquela semente tem germe de vida nela, e se o solo for bom, se aquela semente não apodrecer no chão, não morrer, não tem como viver. Não tem como nascer. Quem está entendendo? Amém. Não tem como nascer. A morte é um mal necessário para muitas coisas. O irmão Branham disse: o que é a morte para um cristão? A Bíblia diz: preciosa é a vista do Senhor para aqueles que partem. Mas o que é a morte para um cristão? A morte para o cristão não é nada mais do que uma simples carruagem para levar até Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Então, a morte é um mal necessário. Igual nós falamos ontem em Citrolândia, nós vivemos de substâncias mortas. Você sabia disso? Nós vivemos de substâncias mortas. De substâncias mortas. Quem comeu carne hoje? Levanta a mão. Quem comeu carne hoje? Você comeu a carne ou comeu o boi vivo? Você não comeu boi vivo. Quem comeu fruta hoje? Levanta a mão. Tinha que ser arrancado do pé primeiro, tinha? Então, quando você arranca uma fruta do pé, a vida que corre na seiva já foi embora. Se você comeu frango hoje, tinha que estar morto para você comer. Se você comeu boi hoje, carne de boi, o boi tinha que estar morto para você viver. Por isso que nós vivemos de substâncias mortas. Então, a morte é um mal necessário. A morte é um mal necessário. Por isso que Jesus disse: se você não morrer, você não pode nascer de novo. E ninguém pode nascer de novo se não morrer primeiro. Tem que morrer primeiro para ter o novo nascimento. Amém, irmãos? Amém. Mas nessa noite eu quero dizer: se você está pronto para viver, você também tem que estar pronto para morrer. Ninguém que esteja pronto para viver essa vida que não esteja pronto para morrer.
É aí que eu quero entrar nessa noite. E nós vamos balançar um pouquinho as mentes. E nós vamos falar mais devagar. Que eu quero mostrar isso para os irmãos com mais empenho. Vejam bem. Nós sabemos que cada um de nós vivemos cada um dia não esperando nada do próximo. Qualquer cristão que esteja vivendo desse dia, agora, com a expectativa de amanhã, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz, não deve cuidar você do dia de amanhã. Você deve cuidar do seu dia agora. Basta cada dia seu próprio mal. Amém? O amanhã pertence ao... Porque o amanhã, quem te dirá que você está vivo amanhã? Quem pode te prometer que você estará vivo amanhã? Por isso que quando tem cristão avançando o sinal sem autoridade, amanhã eu vou. E ele esquece de dizer, se Deus quiser. Amanhã eu vou estar aí. Ele esquece de dizer, se Deus permitir. Ele nunca coloca Deus na frente. É eu. Mas ele não sabe o que reserva amanhã. O amanhã pertence somente a Deus. Então basta cada dia seu próprio mal. Quando a Bíblia diz basta cada dia seu próprio mal, a Bíblia quer dizer o seguinte: basta você ter que viver esse dia e saber como viver. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem. O profeta irmão Branham, mensageiro para esta era, ele disse uma vez: eu não quero nada que me atrapalhe naquela hora. Ele está falando na hora de partir, na hora de ir embora. Eu não quero nada naquela hora em que eu estiver partindo, deixando este mundo. Eu não quero nada que seja um estorvo ou uma pedra de tropeço quando eu estiver atravessando o Rio Jordão, o rio gelado da morte. Quando as águas frias da morte começar a tocar os meus pés, eu quero levantar as mãos para os céus e não ter vergonha de olhar para trás e ver que não tem nada que eu tenha que se arrepender e nada que eu tenha que consertar lá atrás. Eu quero estar pronto naquela hora. Você não quer isso também, irmãos? Você sabe se você vai chegar em casa? Não. Então ele disse: eu não quero, de forma alguma, naquela hora em que eu tenho que encarar o Jordão gelado, as águas frias, quando a morte começar a chegar em mim, porque a morte é apenas uma carruagem. Você pensa que a morte é uma coisa horrível? Para o cristão, não. A morte é apenas um favor para Deus. Amém, irmãos? Mas eu quero que naquele momento, está certo de Deus, de eu olhar para trás e não ter nada com que se envergonhar, e olhar para trás e ver que todas as pontes que eu passei estejam destruídas. Amém, irmãos? E olhar para trás e não tenha nada que se consertar. Eu quero estar bem naquela hora que eu tiver que encontrar com meu Deus. Bom, evidentemente que muitas pessoas não sabem como será. Existem pessoas que estão predestinadas a irem no arrebatamento sem provar da morte. Existem pessoas que estão predestinadas a ir no arrebatamento. Nunca irá provar da morte. Mas existem pessoas que terão que ir na ressurreição.
Mas é melhor você ir na primeira ressurreição. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque a este que é bem-aventurado não terá poder a segunda morte. Porque ninguém sabe. Você não sabe se você será pelo fogo, ou se vai ser acidente, ou se vai ser afogado, ou se vai ser morte natural, ou se vai ser um ataque cardíaco, ou se vai ser uma doença viral, ou se vai ser um assalto, ou se você vai ficar minguando numa cama, esperando que a morte bata na porta e diz, cheguei. Aí você diz, tudo bem, estou pronto. Amém, irmãos? Amém. Você não sabe. Porque na segunda ressurreição, a Bíblia diz, o mar vai dar seus mortos, o fogo vai dar seus mortos, a terra dará seus mortos, até o inferno vai se esvaziar para poder estar perante o trono branco. Então o que acontece? O profeta irmão Branham disse, eu quero estar certo de Deus naquela hora. Glória a Deus. Amém? Amém. E poder olhar para trás e ver que não tenho com que me envergonhar e nem voltar e consertar alguma coisa que eu deixei de consertar. No livro de 1 Timóteo, quem tiver rapidamente, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, observe que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que os pecados de alguns homens são manifestos procedendo do juízo. Presta atenção nisso aqui. Observe, 1 Timóteo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens, coloca mulheres também no meio, são manifestos procedendo do juízo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no momento em que a pessoa peca, no momento em que a pessoa comete pecado, ele já está julgado. Ele já está julgado. A não ser que ele se arrependa, se acerte imediatamente. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, e em alguns manifestam-se depois. Manifestam-se depois. Isso quer dizer o quê? Coisas que ele colhe que são resultados do pecado. Quem está entendendo? Coisas que ele colherá por causa do pecado. Existem pessoas que peca agora, faz coisas, mas está tudo bem. Saúde está boa, dinheiro está no banco, família está boa. Ele não colhe nada agora, porque a sua colheita é depois. Porque tudo aquilo que o homem ceifar na carne, ele vai colher corrupção. Mas se ele semeia no Espírito, ele vai colher na vida eterna. É a lei da semeadura. Quem está entendendo, irmão? O irmão Branham, irmão, ele foi participante, ou pelo menos estava em muitos momentos em que pessoas partiam. O irmão Branham presenciou muitas pessoas partindo, indo embora, morrendo. Se teve um homem nesta era, chamada Laodiceia, que presenciou, que participou de muitas pessoas partindo, para começar na família, ele viu 2 dos seus irmãos partindo, sua mãe no braço partindo, seu pai no braço partindo. Tem entendendo, irmãos? E milhares de outras pessoas partindo.
Mas tinha uma coisa que incomodava o irmão Branham. Se tinha uma coisa que incomodava o irmão Branham, e ele era um profeta. E um profeta, a palavra vem a ele. Ele tem o dom de discernimento. Se tem uma coisa que incomodava o irmão Branham, era de Deus discernir para ele aquela pessoa que estava partindo sem Deus. E então o profeta irmão Branham, ele foi participante, ou estava em muitos momentos, de pessoas que partiam. Ele teve muitas experiências para saber que os momentos finais de uma vida é o momento mais crucial de uma pessoa. Você sabia? Você sabia que os 5 minutos, é provado cientificamente, que os últimos 5 minutos da vida de uma pessoa passa-se na sua mente toda a sua vida. De tudo aquilo que ele pode lembrar. De tudo aquilo que ele pode lembrar. Coisas que às vezes estão guardadas na gaveta, naquelas gavetinhas da subconsciência. E que nos minutos finais da vida ativa a alma vai direto contra o espírito por si pega a imaginação, consciência, afeto, memória, imaginação e traz tudo à tona. Quem está entendendo? Amém. Então observe bem que o irmão Branham disse que ele presenciou coisas terríveis de pessoas que partiam na sua mão, talvez vendo, e ele não podia fazer nada porque foi a opção que elas quiseram. Foi a opção que elas tiveram, que elas quis. Uma vez o irmão Branham foi visitar um hospital gigantesco, um hospital. E nesse hospital havia muitas salas. E ele entrou numa ala de pacientes de quadro crítico. Pessoas que os médicos estavam ali somente para poder, entendeu? Esperando o momento. Aí o irmão Branham passou no corredor, estava mais ou menos com os 8 pastores, mais ou menos, e aí ele viu os gritos vindo de cada porta. Gritos e gemidos. Oh meu Deus! Oh Pai! Oh meu Deus! Aí o irmão Branham, um pastor chegou para o irmão Branham e disse assim: Irmão Branham, essas pessoas estão sofrendo bastante, né? Por que não morrem já? Aí o irmão Branham assim, elas já estão mortas, porém a alma e o espírito, a alma não permite o espírito deixar esses corpos, porque elas estão gemendo, porque a alma delas encontrou seu espírito, e então a alma está mostrando para o espírito tudo que eles fizeram de errado nessa vida, mostrando para ela tudo nessa vida. Aí alguém grita lá e o médico vem com a injeção. Pensa que é alguma dor para passar a injeção, e não é. É a alma encontrando com o espírito e colocando nela tudo que ela está vivendo. Aí o pastor olhou para o irmão Branham e disse: o senhor vê assim, irmão Branham? Assim, eu estou vendo, vocês não veem. Aí ele disse: mas quem são essas pessoas? Não são pessoas boas, irmão Branham? São pessoas que passaram além da misericórdia. Pessoas que não têm mais nenhuma misericórdia mais. Pessoas que passaram além da misericórdia. Passou além da misericórdia. Aí tem pessoas que blasfemou contra o Espírito Santo. Aí tem pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. Aí tem pessoas que estão morrendo e não confessaram os seus pecados. Aí tem pessoas morrendo com pecado escondido. E então suas almas, nesse momento, nesses últimos finais de suas vidas, encontram com seu Espírito, e o Espírito expõe tudo para algo que ela fez nesta vida. Por isso que elas estão gemendo desse jeito.
Vocês pensam que aquilo é dor, mas não é dor como eu vejo. Aquilo é dores de arrependimento em suas consciências, porém é tarde demais. O dia que uma mulher, o dia que o irmão Branham estava pregando no tabernáculo, uma moça passou em frente ao tabernáculo, e depois o irmão Branham tinha convidado ela, só porque a igreja era um pouco fervorosa, algo nesse sentido, ela não gostava daquilo, ela disse algo para o irmão Branham. Ela disse: olha, nem minha vaca entra aí. Nem minha vaca entra aí dentro. Depois desses dias, ela foi acometida com uma grande enfermidade. Mas uma grande enfermidade. E lá no hospital, morrendo no hospital, os seus últimos fôlegos de vida, seus últimos minutos na terra, a sua consciência começou a rodar. Rodar, rodar. E de repente ela deu um grito. E todo mundo que estava lá na sala, que estava aguardando, e aí ela gritava: chama o médico, chama o médico. Mais injeção nela, que ela ficava apavorada, agitada, mais injeção para acalmar. Mas não era injeção para acalmar, era a alma dela. E ela deu um grito: chama o pregador, chama o William Branham, eu quero conversar com ele. A alma estava acusando ela, e o Espírito mostrando para ela. O Espírito chegava e mostrava para a alma. E ela: chama ele, chama ele. E ligaram para o irmão Branham ir correndo imediatamente. O irmão Branham pegou o carro dele e foi. Mas quando o irmão Branham pisou na escadaria do hospital, morreu. Porque não era para orar por ela. Ela atravessou a linha de misericórdia, ela blasfemou. Os irmãos estão entendendo? Veja, o irmão Branham disse: não importa o quanto de bênçãos e de experiência você tem vivido, naquela hora crucial você tem que estar pronto. Não importa se você tem pulado, tem gritado, tem falado em línguas, tem expulsado demônio, tem recebido bênção. Não importa se você tem tocado, dançado no Espírito, se você fez alguma coisa. Não importa, você tem que estar pronto naquela hora. Você tem que estar pronto. É necessário estar pronto. Por quê, pastor? Vejam bem, nós sabemos que o irmão Branham diz, e a Bíblia diz, que o diabo, ele está ao derredor, a todo instante, a todo momento, procurando uma presa, procurando alguém que ele possa tragar. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa tragar? Tragar significa colocar para dentro. Quando alguém traga a fumaça do cigarro, ele traga para dentro. Ele joga aquilo para dentro de si. E quando a Bíblia diz que Satanás, ele está bramindo como leão ao derredor, não ao redor. Porque ao nosso redor, quem tem anjo, quem tem teofania que não caiu, aquela teofania do céu que não caiu, quem tem anjo, quem é redimível, quem tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes que o mundo existisse, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem. Os irmãos estão entendendo? E Satanás fica bramindo como leão, tentando tragar, colocar para dentro, jogar para dentro. Então você observa bem que o profeta irmão Branham disse: não importa o quanto de experiência você pode ter, não importa o quanto de experiência,
Não importa o quanto que você pode brincar com Satanás, fazer ele rolar para cá, rolar para lá, dar nomes para ele, chamar ele de tanto nome. Irmão, eu fico bobo com essas igrejas pentecostais que fica entrevistando demônio e perguntando qual é o nome dele. Irmão, aqueles demônios são anjos caídos. Eles não herdam nome aqui na terra, não. Eles não herdam nome aqui na terra. Isso é tudo para enganar as pessoas que não têm revelação da palavra. Demônio é demônio. Desse negócio de Exu Caveira, não sei o que, Exu Caveira, meu nome é Exu Caveira, meu nome é Pombagira. Não existe, isso é uma tramóia de Satanás para enganar a maioria das igrejas pentecostais. Demônio é demônio. São anjos caídos, são seres que uma vez viveram no céu e caiu sob a demanda política de Lúcifer e tornaram-se demônios. E eles estão aqui na terra numa dimensão que pega as três: luz, tempo e matéria. Você diz, pastor, mas a Bíblia diz que esses anjos foram aprisionados e estão em prisões. Prisões é circunstância, porque você não prende o espírito. Amém. Existe cadeia para demônio, penitenciário para demônio, prisão de espírito de demônio é uma circunstância. Mas eles estão aqui na terra pelas quais os seus prazeres é na alma. Quando eles quisem entrar nos porcos, eles precipitaram e caiu tudo no mar, porque o seu prazer não é animal, o seu prazer é habitar em alma. O irmão Branham disse que ele já ficou diante de homens e de mulheres. O irmão Branham disse que já ficou diante de homens que atravessaram a linha de misericórdia, que atravessaram o outro lado, porque a Bíblia diz que existe dois tipos de pecado, e esses pecados são imperdoáveis: a blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado voluntário. O pecado voluntário não tem perdão. Está escrito em Hebreus 10, 26. E a Bíblia diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem no porvir, que é o trono branco. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Jesus disse: quem crê não será condenado. Bom, se ele envia e eu não recebo, isso quer dizer que eu não creio. Automaticamente eu estou condenado. Amém? Amém. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se ele enviou uma mensagem e eu não creio e viro as costas, cruzei a linha de misericórdia. Verdade. Ah, mas eu não blasfemei. Eu não blasfemei. Mas eu não pequei voluntariamente. Pecou sim. Você pecou voluntariamente depois de Deus ter falado, depois de Deus te mostrado.
Ah, mas eu não creio que ele é um profeta de Deus, mas eu não creio que ele foi enviado para esta última era. Automaticamente você está auto se condenando. Porque atravessa a linha de misericórdia. A obra de Deus é esta, que creais naquele que eu envio. São João 6. Se ele envia uma mensagem, um mensageiro, uma mensagem, e essa mensagem traz para mim salvação, e eu vivo as costas, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu rejeitei a misericórdia. E quando eu rejeito, eu cruzo a linha. Os irmãos estão entendendo? É assim. É simples assim. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir para o boteco e encher a cara e dizer, se eu morrer aqui, eu vou para o inferno. Não precisa ir para as baladas e pegar tantas mulheres, se eu morrer aqui, eu vou para o inferno. Não precisa fazer tanto isso para ir para o inferno. É só rejeitar aquele que Deus envia, já vai para o inferno. Você acha que Anás e Caifás pecou tanto para ir para o inferno? Me mostra uma falha de Anás e Caifás. Me mostra uma falha dos fariseus. E, no entanto, eles rejeitaram a misericórdia quando Deus enviou um profeta. Aleluia. Aqueles homens que atiraram pedras em Estevão, ninguém podia tocar uma vida neles, os fariseus, ninguém podia tocar um dedo das suas vidas. E eles estão no inferno. Porque Estevão tinha a palavra revelada na hora. E rejeitando Estevão, automaticamente estava rejeitando a Deus. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim estão me recebendo. Amém? Preste atenção no parágrafo 134. Não, vou pegar outra. Eu quero pegar a mensagem assim convém cumprir toda a justiça. Parágrafo 4 ao 12. Preste atenção nisso aqui. Eu não queria assim, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui bem importante. Olha só. Falando da mãe dele. Irmão Brando falando da mãe dele. A partir do parágrafo 4. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Ela está muito perto de morrer agora. Mamãe, doente. Irmão Brando chora no púlpito. É simplesmente um pouquinho difícil nesta manhã, mas mesmo assim eu prometi estar aqui para pregar. Agora, eu não posso dizer que minha mãe está partindo. Eu sempre disse isso. E muitos são testemunhas sobre visões. Se minha própria mãe estivesse deitada morrendo e olhasse para meu rosto e dissesse, Billy, o que será de mim? Eu disse, a não ser que Deus me dissesse, eu não saberia, mamãe. Eu não poderia dizer. E aquela própria coisa veio acontecer. Se mamãe está partindo, com certeza ele tem guardado isso em segredo de mim. Ou seja, se minha mãe está partindo, vai nos deixar, Deus escondeu isso de mim. Antes de meu pai morrer, eu tive uma visão com ele partindo. Quando eu era um pecador, eu vi meu irmão primeiro, ele estava partindo, o Edward. Eu lhes contei tudo, 2 ou 3 anos antes dele partir, sobre sua partida. Mas quanto à minha mamãe, ele não me disse, não me mostrou nenhuma visão. Não me disse uma só palavra para mim. Se ela está partindo, é algo que eu não sei nada a respeito. Embora o médico disse que ele não viu como ela sobreviveu no último domingo. E ela está muito fraca, mas contudo, quanto eu... Cerca de um mês atrás, como fiz com a senhora Broy, a mãe
da irmã Meda, eu sempre gosto de examinar as pessoas antes dela ir embora, de partirem, para saber se estão próximas do fim, para ver exatamente como elas se firmaram, para ver que tipo de vida viveram, para ver se tem alguma coisa para acertar. Devemos ter certeza disso. Não queremos apenas dizer, talvez esteja tudo bem. Não é isso. Queremos estar positivos que esteja certo. Eu tive uma boa e longa conversa com a mamãe certa manhã. E eu tive uma certa conversa com ela. Eu tenho vivido o que eu tinha que viver. Ela disse, eu não tenho nada mais para viver. Ela disse, eu tenho que partir, Bill. E disse, eu prefiro partir para estar com o papai e com alguns dos outros filhos que já estão ali. Verei todos vocês. E quando ela estava no hospital, sendo colocada na ambulância para ser levada ao hospital, para dar glicose, porque ela não podia comer nada, eles tiveram que aplicar glicose através de suas veias. Eu lhe disse, quando estávamos colocando na ambulância, eu disse, mamãe, está tudo certo com a senhora? Está tudo ok? Está tudo certo mesmo, mamãe? A senhora não tem aí alguma coisa que precisa ser consertado antes? A senhora tem certeza que está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo, mamãe? Ela disse, sim, filho, eu estou ansiosa por partir. Mas não há nada? A senhora tem nada com o que fazer? Está tudo certo? Tudo ok? Sim, filho. Eu não tenho nada que me arrepender e não tenho nada com que se vergonhar. Está tudo limpo. Amém, irmão? Então, mamãe, assim seja. E a ambulância fechou e ela foi embora. Quem está entendendo, irmãos? Depois de um tempo, recebe o telefonema, mamãe partiu. O irmão Branham quis dizer o seguinte, eu quis estar certo com ela, para ver se ela estava pronta mesmo para encontrar com o seu Criador. Amém, irmãos? Quem nessa noite, se acontecesse de tombar, está pronto para encontrar com Deus? Levanta a sua mão. Tem certeza? Tem certeza? 100%? Você tem certeza que você está pronto para encontrar com o seu Criador? Nesse momento é válido fazer isso, porque não tem 5 minutos para alguém partir, né? Mas os 5 minutos últimos é que vai fazer. É aí que a alma encontra com o Espírito. É aí que o Espírito encontrará com a alma e mostrará. Você pensa que é só no julgamento do trono branco que quando Deus vai ativar a consciência do homem do que viveu aqui na terra para mostrar tudo o que ele fez aqui na terra? Não. Você sabe que a própria ciência prova isso, que quando um homem morre, existe uma parte do homem que não morre. A própria Bíblia provou isso quando aquele rico jovem, lá no inferno, ele lembrou que em cima da terra tinha 5 irmãos. E no julgamento, o que é que Deus vai fazer? Vai abrir a consciência de todos. E então a pessoa verá ela mesma cometendo ato, falando ato, dizendo coisas, fazendo coisas, falando coisas, usando coisas. A própria consciência se abrirá. Ou você pensa que Deus vai ter um telão de 50 polegadas lá e vai ligar um monitor para ver o que você estava fazendo? Não, é a consciência que vai ser recobrada. Portanto, o irmão Branham disse que as pessoas não poderão fugir nem de seus próprios pecados. Foi por isso que Davi disse, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim, na minha consciência. Os irmãos estão entendendo, irmão? Deus não chama o homem a juízo sem que antes lhe advirta primeiro. Parágrafo 134. Olha o que ele disse. 134. Ele disse: uma noite houve umas pessoas que vieram aqui. A senhora está aqui nessa noite, irmã?
Portanto, não direi o nome dela. Vocês provavelmente sabem quem é. Porém, eles vieram aqui, um grupo de gente de Kentucky. Eles vêm aqui há anos, porém essa gente, sendo gente boa, bons amigos meus, eles eram realmente amigos meus. Porém, justamente dessa classe de gente que vem à igreja quando está se levando a cabo um avivamento. Quando o avivamento passa e a carga começa a puxar, ninguém puxaria. E todos os filhos estavam aqui sob o berço quando nós tínhamos nossas classes e coisas. E um dia cheguei em casa, como que 4 ou 5 anos atrás, algo assim, e esta menina, ela tinha como que 8 anos de idade quando ela estava no hall do berço. Ela havia se casado e tinha 2 garotos, e ela estava recluída no hospital a ponto de morrer. Ela tinha por volta de 4 ou 5 meses de gestação, e o bebê havia morrido e eles não podiam operá-la porque ela tinha uremia. E eles não podiam operar, portanto tinha que deixar a mãe morrer. Não podia salvar os 2, ou um ou o outro. Não podia operar, e vejam, o bebê a mataria. Portanto, eles estavam morrendo, ela estava morrendo. Isso era tudo, não havia oportunidade para ela. Eu fui vê-la, ela havia chamado por mim. E eu entrei ao hospital e ali estava ela sob um balão de oxigênio. Levantei a beira do plástico e lhe falei um pouco e disse, recorda de mim? Ela disse sim, meio que cansada no balão de oxigênio. Disse sim, certamente, irmão Bill, recordo. Disse, como está a senhora? Sabe quão enferma você está? Ela disse, sim, sei, por isso chamei por você. Disse, por que você me chamou? Como estão as coisas? Eu digo, agora, irmã, você sabe que está partindo, não sabe? Sim, eu sei, irmão Brana. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como está você com o Senhor? Como está com você com o Senhor? Ela disse, irmão Bill, eu não estou pronta para ir. Eu não estou pronta para ir. Bom, naquele momento, ajoelhamos e oramos, e sua mãe e seu esposo, havia muitos deles no quarto, e sua mãe e seu esposo começaram a chorar. Então eu perguntei a ela, e ela se acertou ali, chamou algumas pessoas que ela tinha feito algo errado, pediu perdão a elas, se acertou com elas, confessou, pagou seus votos e regressou e fez a Deus uma promessa. E se ela fosse perdoada como ela o amava, entristeceu-se por seus pecados, pela forma em que havia vivido, e continuou com seu arrependimento e chorando. E depois de um momento me levantei e saí do edifício. No próximo dia, pela manhã, eles me chamaram para que eu voltasse lá. E foram ver. Eles foram nessa manhã para um exame para ver como havia avançado a condição da uremia. E encontraram que ela não tinha nem um pouquinho de uremia. Amém? E encontraram que ela não tinha nem um pouquinho de uremia. Tudo se havia ido. Cada partícula do veneno urêmico havia saído dela. Os médicos estavam tão excitados que disseram, por quê? Algo muito estranho. Bom, disseram, se continuar dessa forma, amanhã ela vai para casa. Nós continuaremos aplicando a penicilina, ou seja, o que for que estivesse dando, mantendo assim. Bom, aquele dia, a examinaram 2, 3 vezes para lá e para cá, e então à tarde eles examinaram pela última vez e não achando nada, estava perfeitamente bem, e eles a prepararam e a tiraram da cana de oxigênio, tudo bem, e então ia operar e já não operaram mais. E então ela foi para casa. Amém, irmãos? Amém. Veja, bom, eu saí dali. E isso foi feito. Agora, eu nunca o soube. O Senhor nunca me disse nada. Vocês podem perguntar às pessoas se desejar. Ela nunca disse que seria. Portanto, seu esposo, sendo um pecador, veio e disse, irmão Brana, eu quero dar minha vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vendo o que Deus fez com a sua esposa. Eu disse, muito bem, simplesmente ajoelhe-se aqui e tome a mão de sua esposa e então caminhe juntos por esta linha reta.
A mãe regressou e disse: irmão Brana, você sabe, aqui estou eu e meus filhos. Todos nós também queremos aceitar Jesus. Amém, irmão? Subindo e descendo. Então, caminho por essa trilha. Bom, aí está. Aquele era seu tempo. Veja. Agora, Deus sabe o que está acontecendo. Mas só que depois, ela morreu. Passados alguns dias, ela partiu. E quando ela partiu, o irmão Brana orou e disse para Deus: eu quero uma resposta do Senhor. Por que que ela partiu sendo que estava tudo bem? Aí Deus desceu e falou com o irmão Brana: lembra quando ela tinha 9 anos de idade? Lembra. Quando ela estava morrendo, se afogando? Disse: lembro. Eu poupei e não permiti que ela fosse, que não estava pronta ainda. No hospital também não estava pronta. Mas agora ela está pronta e pode me encontrar. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam, irmãos? Depois que Deus falou isso com o irmão Brana caiu de joelhos e disse: me desculpe, Senhor, não deveria ter feito isso. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas o irmão Brana, para ter certeza de que estava tudo bem. Os irmãos entenderam? Para ter certeza que estava tudo bem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso vem o julgamento. A alma é a coisa mais importante que existe. É tão importante que um homem como o pastor Pierre Green, lá em Tucson, no Arizona, deixou o púlpito porque uma criancinha de 7 anos foi no seu escritório falar para ele: irmão Green, o senhor me batiza em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele disse: não, você está muito pequeno ainda. Naquela noite ele recebe um telefonema dizendo que o menino tinha morrido. Ele perdeu o sono, não comia mais, não dormia mais, ele emagreceu, ele ficou deprimido porque ele foi aquele dia que aquele menino foi lá pedir para batizar e se sentiu culpado por ter permitido o menino partir sem ter batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele foi consolado por Deus, dizendo para ele não se preocupar mais e voltar para pregar, e voltar a continuar a pregar, porque o menino estava bem com Deus. Ele só voltou a pregar depois que teve uma resposta direta de Deus, de que o menino estava tranquilo. Porque a intenção dele era boa, amém, irmãos? Ele tinha a intenção de ser batizado, ele queria ser batizado. Mas houve uma interrupção humana, e aquela interrupção humana não permitiu que aquele menino fosse batizado. Naquela noite, ele morreu. E o irmão Green se sentiu culpado por causa daquilo, e só voltou a pregar quando Deus deu-lhe uma resposta dizendo que não precisava mais se preocupar, porque o menino estava bem. Amém, irmãos? Veja o quão importante é isso. Veja o quão importante. Na mensagem, o primeiro selo, no primeiro selo, 140, primeiro selo 121, ele diz assim, primeiro selo: eu não sei quando é que Jesus virá, e minha vida pode acabar nesta noite, e então seja o que for que eu fiz aqui nesta terra, se eu morrer agora, terminará aqui agora. Seja o que for que eu fiz,
terminará aqui agora. Eu tenho que encontrá-lo no julgamento, da forma que eu fui aqui embaixo na terra, a vida em que eu vivi, as coisas que eu fiz, as coisas que eu vi, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu falei. Naquele momento que minha vida terminar, é naquele momento que Deus também me encontrará. Amém, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, como a Bíblia diz, a maneira que a árvore se inclina, que está inclinada, é a maneira que ela cai. Da maneira que a árvore está inclinada, se ela cair, ela cai para aquele lado. Se ela está inclinada aqui, ela não vai cair para cá, ela vai cair para lá. É a Bíblia que diz, da forma que a árvore está inclinada, se ela cair, é a maneira que ela fica. E se você morrer num estado sem Deus, sem acertar, sem se batizar corretamente, sem estar pronto na alma, sem estar pronto com Deus, com seus dízimos, com suas ofertas, com sua santa ceia, pronta entre Deus e você, da forma que você partir, é a forma que você se encontra com Ele no dia do julgamento. Se você parte daqui um mentiroso, na segunda ressurreição você aparece como mentiroso. Não na primeira, porque na primeira não faz parte dos mentirosos. Se você parte daqui um adúltero, lá na segunda ressurreição, quando houver a segunda ressurreição, você vai ter que surgir como adúltero. Se você parte daqui um murmurador, um queixoso, se você parte daqui indiferente, se você parte daqui sem acertar, sem confessar, sem fazer qualquer tipo de coisa para encontrar com Deus, a maneira que você tem é a maneira que você levantar. Amém? Amém? Porque ressurreição é fazer subir o que desceu. Os irmãos entenderam? Por isso que na segunda ressurreição, a segunda ressurreição, aqueles que levantam do pó da terra, aqueles que o mar joga para fora, aqueles que o fogo joga para fora, aqueles que a terra joga para fora, aqueles, da maneira que eles ressurgirem na segunda ressurreição, é a conduta e a mesma forma de vida que eles vão aparecer. A morte não muda o caráter do homem, a morte apenas muda o lugar. Aleluia. O profeta irmão diz, morte não muda o caráter do homem, muda somente de lugar. Quando nós morremos, quando um cristão morre, o que é que ele leva? Quando uma cristã morre, o que é que ela leva? Testemunho. Somente o testemunho, amém, irmão? Você só pode levar daqui o seu testemunho, o seu caráter. Só isso e mais nada. O que foi que você fez com a palavra que Deus te deu? O que foi que você fez com a mensagem que Deus te deu? O que foi que você fez com a misericórdia apresentada a ti? Como eu falei aqui na semana passada, presta atenção, hoje Deus é um Deus amoroso, hoje Deus é um Deus benigno, hoje é um Deus de benevolência, um Deus de benignidade, de bondade. Mas por que na morte de Jesus Cristo, da primeira carta do apóstolo São Pedro, a Bíblia diz que ele desceu às regiões, em prisões, e pregou para as almas que estavam em prisão? A Bíblia diz que ele foi pregar para aqueles que rejeitaram a misericórdia no tempo das longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé. A longanimidade, a bondade de Deus durou 120 anos. Você diz, Deus é bom. Sim, e a sua misericórdia dura para? Sempre. Sempre não é eternidade. Um dia termina. Amém. Um dia esse juiz, esse advogado, esse Deus hoje que é um Deus de bondade, é um Deus que está de braços abertos para nos receber, é um Deus que está aqui atento para colher suas lágrimas, seus pedidos, seu choro, para colher seu sentimento, seu pedido. Esse mesmo Deus que nos encara hoje como um Deus de bondade vai se converter no juiz supremo que vai julgar com toda justiça.
Bíblia disse: você quer ficar diante de um trono branco, na frente de um Deus irado? Não, nós não queremos estar na mão de um Deus irado. Amém, irmãos? Eu não quero. Não. De forma alguma. Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção. A misericórdia de Deus durou 120 anos. Durou? Ali o coração de Deus estava aberto para qualquer pessoa que aceitasse a mensagem de Noé. Mas na hora que a porta fechou, o coração de Deus fechou também. Não importava, na hora que a água subisse, não importava uma mulher com 2 bebezinhos aqui arranhando a arca e chorando e pedindo misericórdia. Pelo menos os meus 2 bebês, Noé, pelo menos as minhas 2 criancinhas, talvez lá dentro do coração de Noé partia e cortava, mas o de Deus não. Talvez o coração de Noé lá dentro se rasgar, mas o de Deus não. O dia que a graça terminar, o dia que Deus terminar com essa noiva, irmãos, aí haverá choro, ranger, lamentação. E o pior você não sabe. Nós estamos presos a 3 dimensões, luz, tempo e matéria. Nessas 3 dimensões você tem afetos, imaginação. Ou seja, você está preso a coisa. Você pode ter afeto com o cachorro, com a sua esposa, com seus filhos. Pode ter. Nada de errado. Mas tem uma coisa. Quando a transformação do corpo vier e os nossos corpos for transformados, tudo que é da terra vai cair. Aleluia. E o problema é que a Bíblia diz que os santos irão julgar o mundo. E você pode estar diante do trono branco julgando seu próprio pai e sua mãe, você não sabe. Porque não vai ter afetos. Não haverá afetos. Os irmãos estão entendendo? Hoje seu coração amolece. Você fala que faz, mas não faz. Fala que vai dar um castigo, mas não castiga, porque está misturado os afetos. Os afetos. Os afetos não permitem. Não permite. Não importa. Irmãos, a Bíblia diz, a história diz, Jesus mesmo disse, Jesus disse que Jerusalém se lamentaria, se choraria. E a história de Joséfos, os historiadores de Joséfos, diz que naquela batalha, que naquele dia sangrento do ano 70, quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém, diz que foi Ramá, chorando pelas suas filhas porque não via mais. Choraram, e Jerusalém gritava, chorava e clamava por Deus: ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão. Isso não intimidava Deus, porque eles rejeitaram a misericórdia. Quem está entendendo, irmãos? Eles tinham rejeitado a mensagem. Eles tinham rejeitado a mensagem. Você sabe por que o rico lá no inferno estava chorando? Estava lamentando? É porque ele tinha rejeitado a mensagem. Ah, pastor, mas eu pensei que ele estava lá no inferno porque ele bebeu. Não, gente, a Bíblia diz que ele obedecia os mandamentos de canto a canto. Mas uma pessoa que obedece todos os mandamentos vai para o inferno? Vai! A Bíblia diz, ele encontrou com o jovem. Jesus disse, conhece os mandamentos, ele disse, conheço e obedeço desde criancinha. Se ele obedecia desde criancinha, por que ele foi para o inferno? Rejeitou a palavra da hora. Porque ele rejeitou a mensagem. Amém? Não importa igrejas pentecostais, batistas, metodistas, seja quem for. Não importa se é o jejum, se vocês jejuam, se vocês consagram, se vocês oram, se vocês fazem campanhas, sobem no monte, desce monte. Não importa se está caindo fogo, se está curando gente, se está enchendo gente. Não importa se rejeitar a mensagem da hora, estão rejeitando a Deus. Verdade. Ou vocês querem me provar, vai para a internet, vai para o YouTube, ou vocês querem me
provar alguém melhor do que aquele jovem que está no inferno hoje, com todas aquelas qualidades. Nunca adulterou, nunca fumou, nunca bebeu, nunca prostituiu. Está no inferno. Você sabia que no inferno agora tem gente que nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou, nunca prostituiu? Que nunca diz mau testemunho? Pastor, que é isso? Isso é lugar de gente do inferno. Isso é lugar do céu. Espera aí, onde Judas está? Onde Judas está? Ele mentiu? Me mostra alguma obra má na Bíblia que ele fez, a não ser entregar Jesus. Me mostra algum pecado que Anás fez, algum adultério, alguma mentira, que a Bíblia diz que eles cumpriram a letra. Anás e Caifás. Esaú, mostra algum pecado de Esaú, a não ser perseguir seu irmão no finalzinho, porque roubou a primogenitura. Mostra a vida de Saul antes, Esaú, antes disso. E Deus disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. E Esaú tinha uma vida exemplar. E está onde? Ô, gente, o povo está enganado. Lá no inferno está cheio de gente que jejuava 10 horas por dia, subia no monte todos os dias. Lá no inferno está cheio de ministros que oravam, expulsavam demônios, que tinham os 9 dons. Ah, pastor, não, vocês vão estar, não, está no céu. Se rejeitou o profeta, está no inferno. Se rejeitou o profeta, está no inferno. Não importa, ah, pastor, você não tem essa autoridade. Ah, não tem autoridade? Então, se eu não tenho essa autoridade, Mateus 10:41 não existe. Se eu não tenho essa autoridade, o que Jesus disse, que aquele que enviar, quem recebe, recebe a mim, não existe. Verdade. Na mensagem, o filho pródigo, no parágrafo 21, o médico, quando meu pai estava partindo, o médico disse ao meu pai: você tem 3 minutos de vida. Ó, que coisa! Como eu alguma vez sairia daquele lugar? Eu estava dentro do quarto. O médico disse 3 minutos de vida? Vê? Observe. Irmãos, 3 minutos é o suficiente para que todos os seus pecados apareçam diante de você. Tudo aquilo que você pensava que não tinha nenhum problema, aparecerá naquela hora. Tudo aquilo que você pensava, tanto faz, não tem problema, aparecerá naquela hora. Vê? Muitas vezes nós, cristãos aqui, tentamos nos justificar. Você diz, bem, isto não é tão ruim, mas o menor pecado sempre deveria ser confessado. Não importa o quão pequeno pareça para você. Não importa quão pequeno pareça para você. É pecado à vista de Deus. Amém? É pecado à vista de Deus. Não importa. Não importa o quão pequeno pareça para você. Não importa o quão pequeno ou indiferente aquilo pareça. Naquele dia, aquilo será apresentado diante de você. Um dia na faculdade, um professor fez um teste com os alunos.
tinha um quadro assim, branco, porque eles escrevem um quadro branco, parece, né? Usa igual o veio, assim, mas algumas faculdades. Ele escreveu assim. Aí tinha um quadro branco, assim, bem branquinho, bem branquinho. E aí ele colocou, aí ele pegou a caneta, essa caneta de tinta, e fez um pingo assim. Um pingo assim. Fez uma bolinha assim. E foi lá para o fundo do quadro, lá para o fundo da sala. E aí ele disse para os alunos: essa é a sua matéria hoje. Que matéria? Essa é a tua matéria, é a matéria que nós temos, está no quadro hoje. Aí os alunos falaram assim: mas nós não vemos nada, eu vejo apenas uma bolinha. Pois é o que vocês estão vendo. É o que vocês estão vendo. É o que vocês estão vendo. Por aí dá para nós começar. Porque se eu não tivesse feito nenhuma bolinha, não dá para começar nada. Mas como eu fiz uma bolinha bem pequenininha e vocês notaram que era uma bolinha, aí dá para nós começar. Aí ele falando sobre relatividade e a lógica. Porque tem um cientista que crê na relatividade, ou seja, as coisas acontecem relativamente. Outros dizem, não, é tudo aleatório, tudo que acontece no mundo é aleatório. Outros, não, é relatividade, não tem nada de aleatório, não é por acaso. Eles estavam querendo invalidar Deus. Que tudo que acontece é relativo e aleatório. É a combinação de efeitos, é a combinação de astros, de dimensões que se cruzam uma com a outra, e então cria-se uma espécie, aquela coisa toda, eles querem defender. Aí ele falou o seguinte, se vocês puderem notar uma pequena mancha desse quadro tão vasto, grande, então você pode ver que existe um Deus. Amém, irmãos? Aí ele disse mais ainda, e se existe um Deus, e vocês, como sendo mortais, pode ver essa pequena manchinha do quadro, imagine Deus, o Eterno, pode ver uma pequena manchinha dentro de nós. Amém? Como é que é as coisas? O povo tem que entender o seguinte, o pecado não vai entrar no céu de novo. O pecado não entra no céu de novo. E Deus está dando a nós uma chance de nós ser justificados, santificados, cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Para poder ser transformados e receber um corpo glorificado igual dele, para poder entrar no céu outra vez. Porque no céu não pode entrar pecado outra vez. O pecado foi banido de lá e não pode voltar para lá de novo. Aí o profeta irmão Branham diz, uma pequena dúvida na palavra te impede de você ir no arrebatamento. Se uma pequena dúvida me impede de ir no arrebatamento, tá certo? Tá, porque Eva caiu de uma pequena palavra. E toda essa desgraça do mundo inteiro por causa de uma pequena palavra. Se uma pequena palavra fez o homem sair do Éden, então uma pequena dúvida não pode fazer você entrar no céu outra vez. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem que ele disse, vê você? Aí está. Aí está. Você deveria estar vasculhando sua vida agora mesmo. Antes de você passar nessa fila de tomar esse pão e esse vinho e discernir a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê, na mensagem, somente uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais, 38, 39, diz o seguinte, diz assim, vejam, quero que vocês observem bem, no 38, quando um homem está na linha do dever,
Presta atenção. Quando um homem está na linha do dever, na linha do dever, para com Deus, não há portas nem nada que possa atravessar em seu caminho. Os irmãos entendendo? Não há nada. Nada que possa. Nada. Quem já ouviu a história de Van Vankerfield, na Suíça? Isso há muitos anos atrás, quando a Suíça estava tentando ser tomada pela Grã-Bretanha. Na época dos bretones. Estava conquistando toda a Europa. E Van Vankerfield, ele chamou a população e eles não tinham armas suficientes, enquanto que a Grã-Bretanha só tinha soldados bem preparados e lanças bem arrumadas, com escudos bem preparados. E ele só tinha algumas faquinhas, alguma coisinha só. E ele se pôs na frente do povo e disse: gente, hoje é o nosso dia de vitória. Parece até um absurdo. Um grupinho de gente para poder lutar com tanto soldado. Hoje é o dia de nossa vitória. Fez um discurso. E aquele discurso inflamou aquele grupinho, encorajou todo mundo. E ele foi na frente. Ele foi contra as lanças. Ele foi contra as lanças. Ele disse: hoje é nosso dia de liberdade. E ele foi contra as lanças. Ele foi contra as lanças. Ele estava defendendo o seu país. Porque ele estava na linha do dever. Aí o profeta irmão Bruno disse: quando um homem está na linha do dever para com Deus, não há portas nem nada que possa atravessar em seu caminho. Você sabe o que foi que o Van Vankerfield fez? Ele morreu para ser liberto, porque ele não queria ficar preso na mão do inimigo. Quem está entendendo, irmãos? Vê? É isso. Irmão, olha, deixe-me dizer uma coisa para você aqui. A Bíblia diz que Deus só vai marcar aqueles que andam gemendo pelas abominações que estão sendo cometidas na cidade. A Bíblia diz que Deus só marca esses. Os irmãos estão entendendo? Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, rogamo-vos, rogai, pedir é buscar, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Mas quem está rogando? Quem está buscando? Quem é que está gritando? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Parece que o mundo está bem, né? Parece que o mundo está ótimo. Está bom para viver aqui, não está, irmão? Parece que está bom para viver aqui, né? Parece que está bom. Você vê uma coisa errada ali, você não fala. Você vê uma coisa errada, você não fala. Você vê uma coisa errada ali, você não fala. Você passa, tudo bem, hoje é normal. Tal, você não fala. A Bíblia diz que Deus não marca esses. Deus não marca esses. Deus só marca aqueles que andam gemendo pelas abominações e pecados que são cometidos na cidade. Os irmãos estão entendendo? Só esses. Mais nada. Vê. Observe. Quero que vocês observem. O que aconteceu com Sansão? Sansão brincou de ser crente na presença de Deus. Ele pensou que podia brincar de ser crente. E ele brincou na presença do inimigo. Ele brincou de ser crente. E então, quando ele brincou, finalmente a paciência de Deus com Sansão se esgotou. Sim, irmão, quando a paciência de Deus se esgota com você, Deus sai de você e você nem percebe que ele saiu. Parágrafo 39. Nem percebe que saiu.
Sua paciência tem fim. Sansão pensou que só por ele ser abençoado, que ele podia fazer qualquer coisa que desse na sua mente. Não! Um homem que é abençoado não pensa isso. Amém, irmão? Um homem que é abençoado não pensa isso. Vê? Porém, finalmente, a Deus lhes transbordou a taça. Deus não conseguia mais corrigi-lo. Vê você? Ele atravessou a linha entre a terra de Canaã e a terra dos filisteus. Aí ele pisou em solo estranho. Aí ele pisou em terra estranha. Recebeu fogo estranho. Aí cruzou a linha. Quem está entendendo, irmãos? Aí cruzou a linha. Vejam bem que situação. Na mensagem, presumindo, para nós terminarmos, o profeta irmão Branham diz o seguinte: o que mais as pessoas têm hoje é presunção. As pessoas andam presumindo. Tem gente que vive uma vida toda presumindo que está indo tudo bem, quando na verdade está mal. Você tem que ter uma experiência cristã, pessoal com Deus. Se você continua desperdiçando seu tempo no mundo, se você continua desperdiçando seu tempo lá fora, se você continua com essas coisinhas, se você continua com essa vidinha medíocre, se você ainda continua com essa vida sem consertar, trapaceando, não sendo honesto, talvez sua falta de oração, falta de vigilância, e você vem para a igreja, e talvez entrega seus dízimos, toma santa ceia, você pensa que está bem, mas está mal, presumindo que está indo tudo bem. Não presuma que as coisas para você estão bem. Não presuma só porque você tem carro bom, porque tem uma casa boa, tem saúde. Não presuma que isso está bem. Você pode ter tudo isso, casa boa, saúde, comida, mas tenha o principal, tenha Jesus Cristo, amém? Tenha a palavra de Deus, amém? Tem aquele hino que passa na rádio, no Jordão eu não passarei só. Não tem esse hino, irmãos? No Jordão eu não passarei só. Você quer passar no Jordão só, irmãos? Hã? Não, de jeito nenhum. Você já notou? Quem já notou uma pessoa partindo? Quem já notou uma pessoa partindo? Você já viu uma pessoa partindo assim? Quando ela está partindo, ela segura sua mão. Segura sua mão, vai apertando, tentando sugar tudo que você tem. Irmão Branham diz, isso é um mau presságio. Cristão que tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Ele não está pronto. Eu tenho medo de morrer. Não, irmão. Quem está pronto para viver tem que estar pronto para morrer. Eu tenho medo da morte. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Então você está pronto para viver? Se você está pronto para viver, você tem que estar pronto para morrer. Amém, irmãos? Amém. Sim. O cristão não teme a morte. Mostra para mim aqueles cristãos da Bíblia. Vê se Estevão estava com medo da morte. Vê se Paulo estava com medo da morte. Vê se Pedro estava com medo da morte. Vê se aqueles cristãos nazarenas, quando Roma estava massacrando os cristãos,
e colocava os crentes para ser espetáculos para eles. E então os velhos, as velhas, as mães, as moças, as jovens, as criancinhas, bebês de colo, ia para o centro da arena. E todos os romanos ali, naquele coliseu, todo mundo gritando, um espetáculo. Nós vamos ver leões comendo pessoas. Este é o espetáculo. E então o que eles faziam? O que eles faziam? Diz o historiador Joséfos, que uma vez o imperador de Roma colocou 60 cristãos de uma vez. E eles se reuniam no centro da arena. E quando estava prestes a abrir as jaulas, eles se reuniram no centro e ajoelharam, e uns começaram a abraçar uns dos outros e começaram a orar. E os leões saltaram em cima deles, arrancando pedaços, eles ali orando. E a esposa do imperador, ou seja, do cunhado do imperador, disse: o que faz? Qual é o poder que eles possuem que faz com que eles agem dessa maneira? Aí uma que era a serva da rainha disse: é porque eles têm Jesus Cristo. Então aquela fonte que o profeta disse. Aquela fonte, né? Algo Aquela fonte que jorrava, né? Irmão Brano subiu numa montanha para caçar, e de vez em quando ele ia lá beber de uma água que ele achou numa fonte que brotava da terra. Ele ia de quando em quando. Ele ia na primavera, ele ia no outono, ele ia no inverno, ele ia no verão. E ele ia em todas as estações. E toda vez que ele ia lá, encontrava ela da mesma forma, da mesma maneira, sem nem aumentar e nem diminuir. Da mesma maneira, fluindo o mesmo tanto de água. Um dia ele sentou e começou a conversar com a fonte. Isso parece loucura, não é? Conversar com aquela fonte saindo da terra. Ele começou a conversar com a fonte. Fonte, o que é que te faz ser dessa maneira? Venho aqui no inverno, você está do mesmo jeito. Venho aqui no outono, você vem do mesmo jeito. Aí vamos é porque não é aqui em cima, o negócio é lá embaixo. Amém, irmão? Vem lá de dentro. Vem lá do fundo. Aleluia. É aquilo que segura. Amém, irmão? Quem já foi na beira do mar? Levanta a mão. Quem já foi na beira do mar? E já viu as ondas batendo para lá e para cá no mar? Já viu? E o navio paradinho. Aquele naviozão. E as águas e bate. Mas por que o navio não balança? Porque tem tanto de água balançando. Por quê? É porque lá no fundo, bem lá no fundo, existe uma âncora firme. Amém, irmão? Uma âncora. E Paulo disse: uma âncora firme no nosso coração. Amém, irmão? Firme. É isso. Oh, irmão, passa ano e sai ano, você está do mesmo jeito. Tudo mesmo jeito. Passa ano e sai ano, eu não vejo esse irmão. Desde quando eu conheço aquele irmão, do mesmo jeito. Eu já vi tanta história dele, tanta luta, tanto problema, e ele continua firme. Amém, irmão? Mas o que é que te move isso, irmão? O que é que te move ficar nessa presença de Deus? Nada te atrapalha, não tem esposa, não tem filho, não tem filho, não tem parente, não tem trabalho, não tem nada, irmão. E você está sempre na igreja, a crise está difícil, você dizima, você é fiel, está difícil, está chovendo, você vem no culto, tem sede, você está lá, mas o que é que faz? O que é que faz? O que você... É uma coisa lá dentro chamada Espírito Santo. Quase 20 anos de púlpito, juntando com denominação, chamada Deus é Amor. Quantas vezes já subi de púlpito, doente, passando mal, cabeça, quase vomitando. Teve um dia que eu passei tanto mal dentro do escritório, não era esse aqui, não era outro. Tanto mal, ninguém viu. Vomitando sacola, ninguém viu. O irmão Léo cantando e eu subi no púlpito.
ninguém percebia, eu pregando, passando mal, dor de cabeça, sinusite, tudo mais. Ah, mas o pastor é forçado. Que forçado nada, irmão. Sou forçado não. Nada me tem esse negócio de forçado aqui não. Ou eu prego isso ou eu morro. Os irmãos estão entendendo? É isso. O importante é estar bem naquela hora. Amém? É estar bem. Vamos voltar só um pouquinho antes do irmão Brana fechar a ambulância, fechar a porta da ambulância com a sua mãe na cama, na maca. Então, mamãe, tá tudo certo? Tá tudo ok, mamãe? Já fez uma vistoria? Tá tudo bonitinho? Só já fez uma vasculhada aí na alma? Tem alguma coisa para acertar com alguém, mamãe? Tem alguma coisa para trás aí que só está deixando? Não, filho, está tudo em paz, está tudo correto. Tem certeza, mamãe? Sim, filho, está tudo em paz. Então tá bom, fecha. Está tudo certinho? Está tudo correto? Então vamos fechar a pregação. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 11.